Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Eu me chamo Cristina e o tema do nosso encontro de hoje é a paternidade. Nós observamos que, ao longo dos últimos anos, a experiência da maternidade mudou pouco. Aliás, nos últimos anos as mulheres saíram para trabalhar, se envolveram no mercado de trabalho, tiveram um alcance social, saíram um pouco do ambiente doméstico, porém, a experiência da maternidade, de cuidar de uma criança, ela se mantém mais ou menos estável nos últimos anos. Já a experiência da paternidade mudou bastante, né? E hoje nós encontramos pais e mães, né, mas principalmente pais, que não encontram nos seus próprios pais uma boa referência de paternidade, já que as exigências de hoje são diferentes. E para falar sobre esse assunto, então, nós reunimos aqui um grupo de homens que também são pais. Alguns são estudantes de graduação do curso de psicologia, outros são estudantes do mestrado em saúde materna e infantil, mas todos eles têm em comum o fato de serem pais de crianças pequenas. E eles vão falar um pouquinho aqui conosco a respeito de como é que é ser pai hoje, como é que é ser pai em 2019, no Brasil, né? Quais são os desafios, quais são as exigências dessa experiência parental. Eu vou deixar que cada um deles se apresente, que fale um pouquinho sobre a sua história, para a gente começar nossa roda de conversa de hoje. Maurício, conta para nós. Bom, então meu nome é Maurício, eu tenho 29 anos e desde os 25 estou nessa jornada desafiadora e muito gratificante que é ser pai, que hoje me acompanha a Maria Fernanda, está com um pouquinho mais de 3 anos. E até pouco tempo atrás me dediquei exclusivamente à criação da Maria. Quando ela tinha um pouquinho menos de 1 ano, eu deixei de lado a minha carreira, parei de trabalhar em horário comercial para me dedicar à criação dela. E sempre digo para quem me pergunta e coloco nas minhas redes sociais, quando falo alguma coisa em relação à Maria, que foi a decisão mais acertada que eu tive, porque eu consegui estabelecer para mim o que era prioridade. Eu sempre falo prioridade no singular, não, nesse caso não tinha plural. A minha prioridade de vida é a minha filha, a Maria Fernanda, e a criação dela. Bacana, Maurício. Douglas. Eu me chamo Douglas, eu sou estudante de psicologia aqui da UFN. Eu tenho um filho de 1 ano e 1 mês, o Benjamin, que é o meu companheiro agora, né? Tem me acompanhado. Está sendo uma experiência, assim, tem aquela velha frase clichê, né, que fala que é para descer no paraíso, e é exatamente essa sensação que eu tenho, né? Então tu tá sempre envolto a descobertas, a experiências, tu tá sempre aprendendo e tu tá tendo papéis ali diversos, né, tanto como aprender e como ensinar. E aí tu dá a possibilidade da construção de uma outra pessoa, construir a sua própria vida, né? Suas vontades, suas escolhas, e ao mesmo tempo tu vai se constituindo junto. Isso é um movimento que para mim é muito bom, é algo que eu tenho me identificado, eu tenho gostado, tenho sentido prazer em fazer isso, né? Em ser pai do Benjamin. E bom, acho que inicialmente é isso. Douglas, é interessante notar que para falar da tua experiência de pai, tu usa uma palavra, usa um ditado que é parecer no paraíso, mas é um ditado que é relacionado à maternidade, né? Então, quer dizer, a experiência da paternidade tem mudado tanto, né, nesses últimos anos, que até mesmo aquilo que a gente falava especificamente sobre a maternidade cabe para a paternidade também hoje. É isso? Sim, eu concordo. Eu acho que sim, esse é um ditado que ele vem lá da maternidade, mas hoje, né, com todos os movimentos da sociedade como um todo, né, o próprio papel de pai como papel de mãe, eles vêm ganhando a mesma função, sabe, a mesma responsabilidade. Eu não diria função, porque função não é a mesma, porque é diferente, né? Mas a responsabilidade é a mesma, e cada vez mais eu vejo que os homens, eles se cobram isso, né, ao mesmo tempo que a sociedade cobra. E aí cabe, né, as pessoas que estão ali, que estão incumbidas nessa grande responsabilidade, grande missão, que é formar uma outra pessoa, assumir esse papel e bom, fazer disso aí alguma coisa, né?
para si e principalmente para aquela criança que está ali. Joia, Douglas. Giovanni. Bom dia, meu nome é Giovanni, eu sou enfermeiro, tenho 46 anos, tenho 3 filhos, o Gabriel 22 anos, o Júnior tem 17 anos e a Giovana que tem 3 anos e 7 meses. Ser pai é um desafio muito interessante, é uma construção, é uma reconstrução e, como o Douglas falou, a gente vive a paternidade hoje em conjunto com a maternidade, porque muitas vezes o pai assume o papel de mãe e a mãe também vai assumir em alguns momentos o papel de pai. Então é uma construção constante e desafiadora, né? E que precisa que a gente esteja bastante consciente de todos os atos e fatos para a gente fazer uma construção positiva, né? De um novo ser que está aí tentando viver nessa sociedade. Uhum. Giovanni, me ocorreu agora que tu é pai de adultos e pai de uma pequena, né? De 3 anos. Então, os teus filhos adultos têm a idade, talvez, do Douglas, assim, que é pai já. Tu acha que mudou muito o teu papel, assim, como pai, dos teus filhos mais velhos que são adultos, comparando a experiência que tu tem hoje com a tua filha pequena? Com certeza. Mudou muito. No momento que a gente é pai, numa certa idade, o Douglas tem 22? 25. 25, a gente tem menos experiência. Hoje eu tenho 46, eu tenho mais experiência, eu já vivenciei mais situações. E é diferente a condução em função da experiência. Da tua experiência pessoal. E o que tu era exigido como pai? Mudou também? Mudou também. Hoje com a tua filha, não acho que tu consegue talvez manifestar uma experiência mais afetiva do que com os mais velhos? Como é que tu acha que mudou aí? Através dessa experiência a gente vê que a criança precisa de qualidade do tempo que a gente oferece a eles, né? E não a quantidade total. Mas dentro dessa qualidade do tempo que a gente vai construir, né, aquele ser ali, que a gente vai ajudar a construir cada pessoa. No momento que eu fui pai pela primeira vez, eu não tinha muito tempo, né? Hoje eu tenho um pouco mais de tempo e eu consigo me dedicar mais, né? Mas eu tinha qualidade, quando eu estava junto, estava sempre perto, brincando, ensinando, orientando e aprendendo. Sempre a gente aprende, acho que a gente aprende mais do que a gente ensina, né? Sim. Nesse contexto aí. Concordo. Tá certo. E Andrew, conta pra nós. Meu nome é Andrew, eu tenho 36 anos. Eu trabalho numa unidade de terapia intensiva. Sou aluno, então, do mestrado aqui da instituição, da UFN, no mestrado profissional materno-infantil. E também destino um tempo agora no meio acadêmico, na área de graduação, também com aulas para o ensino na área de enfermagem. Com relação à paternidade, eu sou pai de uma menina linda de 3 anos, que vai fazer 4 anos agora em outubro, que se chama Sofia. E a paternidade, para mim, ela representou uma mudança enorme, bastante complexa, em vários aspectos, principalmente estruturais, comportamentais e como os guris já comentaram, a questão do comportamento é bastante desafiador porque realmente a gente está construindo um ser humano pequenininho que necessita de inúmeros cuidados e dentro do quesito paternidade a gente hoje na sociedade, apesar de ainda existir muitos conflitos com a palavra pai e a gente perceber muitas coisas erradas, muitas coisas tristes, né? Mas a gente tem o desejo, sim, de participar. Tem o desejo, sim, de contribuir e dividir com as mães e conquistar o espaço realmente paterno
de poder amamentar da forma possível, de fazer a naninha, de colocar na cama, de dar o abraço, como as mães, culturalmente, socialmente, isso já está muito bem instituído. Eu acho que essa complexidade eu tenho, e é um desafio muito grande a gente construir, então, esse laço mais forte, essa união mais forte quanto pai e filho, e a gente ter esse tempo agregado e quanto família construir, sim, um elo de carinho, um afeto, e entregar uma criança para a sociedade da forma mais completa possível, dentro dos recursos também, né, que a paternidade envolve. Joia, Andrew. Marco Tacorelli, nos conta. Eu sou o Marco Aurélio, eu sou servidor público, estou graduando no curso de Psicologia, atualmente estagio no Hospital da Casa de Saúde, na ala de maternidade, uma aventura muito importante, nesses primeiros contatos com a instituição e na própria ala de maternidade. Tem uma linda flor, como havia comentado antes, chamada Cecília. Ela está com 11 meses, semana que vem completa 1 aninho. E é muito emocionante. Eu tive a oportunidade de acompanhar, de participar, de interagir no processo, tanto a nossa relação instituída desde o momento em que ela foi gerada, no acompanhamento dos 9 meses. Nós atuamos de forma que essa integração do casal, família, e com mais um ser que estava se apresentando ao mundo nesse período de 9 meses, eu fui me descobrindo o que é ser pai. Porque mesmo que eu tivesse a referência do meu pai e da minha mãe, e mesmo que as pessoas digam o que tem que fazer, como fazer, eu tenho a minha história, a minha esposa tem a história dela, e a nossa relação tem a nossa história. E a Cecília, que estava vindo, também, ela estava construindo uma história. E foi muito, muito lindo poder acompanhar, inclusive pelas dificuldades que eu não tenho como sentir o processo de gravidez. Não pude sentir o processo de gravidez da minha esposa, mas eu pude dar o suporte que eram necessários naqueles momentos das maiores dificuldades dela. Isso foi muito importante. Claro que eu não tenho uma teta para dar de mamar, e ela ainda não utiliza a mamadeira. Mas, ao mesmo tempo, eu faço diversas outras coisas e rememoro com ela e cresço com ela e me identifico como a figura de pai na medida em que eu vou experienciando e a gente vai trocando esses afetos, essas experiências cotidianas que, mesmo que, como os colegas de paternidade falaram, a gente não tem aquele tempo todo que gostaria. E, à medida do possível, a gente vai qualificando aqueles horários da melhor forma possível. Porque é um ser que precisa de muito afeto, muita proteção. Também, mesmo que a Cecília já tenha nascido, que esteja completando 1 ano, ela está gestando socialmente. Ela é um ser que vai se identificar com um nome, com uma personalidade, com as expectativas, tanto nossas como também da sociedade, e como ela vai lidar com isso. E uma das maravilhas é a gente poder dar esse suporte e, de certa forma, protegê-la e criar um ninho gostoso para que ela possa se sentir protegida e potencializar as suas capacidades, para que ela consiga também, na sociedade, trazer retornos, tanto para a vida dela como para outras pessoas, inclusive se em algum momento ela decidir ter um relacionamento e desse relacionamento também originar novas vidas, né? Então, eu sou muito feliz, acolho de coração tudo que veio do meu pai e da minha mãe, apesar de que quando meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 24 anos, 23 anos, eu estou com 44 anos e sendo pai nesse momento. Minha mãe tinha 19 anos, então essa fase deles é completamente diferente da minha, o contexto social era outro.
Então, mesmo que eu não queira, em alguns momentos, ou mesmo até que bom, eu vou me identificar tomando atitudes das referências que eles me trouxeram. Faz parte de mim, está dentro do meu contexto. Mas que bom que eu posso fazer diferente. Que bom que eu não sou igual ao meu pai, nem igual à minha mãe. Que bom que eu estou me descobrindo, mas é completamente estranho para mim. Porque às vezes as pessoas me olham e dizem, tu é o pai? Sim, eu sou o pai. Eu sou o pai da Cecília, cara. Te Eu emociona. sou o pai da Cecília. E aí eu olho para ela e falo, isso é pai? O que é ser pai? E às vezes me pergunto. Então, desde o momento que eu vi ela nascendo, no parto, aquilo foi muito emocionante, foi muito gratificante. Eu ter essa oportunidade e poder dizer, olha, que bom que eu participei desse processo e que eu vou continuar participando dele para o resto da vida. E que bom que a Cecília está crescendo e podendo acompanhar, e eu acompanhá-la e crescer muito com ela. Eu vejo que vocês têm em comum esse posicionamento com relação à paternidade, né? Que é de participação ativa, que é de se emocionar com a paternidade, se envolver com esse processo. Tem uma entrega aí, né? Mas também com relação ao masculino, há uma expectativa social que se mantém um pouco inflexível, né? De que homens não choram, né? Olha, seja homem. Tem algumas frases, assim, eu acho que também no Rio Grande do Sul acaba que é uma cultura, assim, que sustenta mais, talvez, esse lugar do homem como um macho, que não se emociona, que não... E isso talvez, pode ser que para alguns pais dificulte o acesso a essa referência que o Marco Aurélio falou, né? Será que eu encontro no meu pai uma boa referência para o pai que eu quero ser hoje? Andrew, onde é que tu acha que tu encontra referências aí de paternidade? Eu acredito que isso é um modelo de construção de pai. Dentro dessa ideia de construção, de evolução quanto pai, existe sim esses aspectos culturais, principalmente aqui da região do Sul, como tu disseste, essa regionalização nossa de homem não chora, né? Aqui tem brinquedos de homem, aqui tem brinquedos de menina, e isso existe muito. Eu acredito que o que nós precisamos, o que nós queremos, e é alguma coisa que eu construo na minha evolução quanto pai, é a gente fazer a quebra de muitos paradigmas, de muitas culturas, e a gente poder selecionar, como ele falou, aquilo que melhor incrementaria nesse convívio, nessa criação, nesse desenvolvimento da criança e minha quanto pai. Esse envolvimento paterno e também materno na construção de um homem pai ou independente, né, de gênero, essa figura de pessoa familiar, ela sim, ela é extremamente importante. Eu acredito que nesse desenvolvimento nós podemos fazer muita diferença e agregar todo o conhecimento também bom que nos foi passado. Né? Então a gente quer sim retirar muitas coisas que talvez possam interferir numa boa educação ou no desenvolvimento, no crescimento da criança e, ao mesmo tempo, também manter valores e princípios que nos foram passados. Há uma herança aí que vale a pena ser mantida, que vale a pena ser transmitida, né? Não, com certeza. Independente dos aspectos, com certeza, a figura paterna ela vai selecionar, sim, aquilo que melhor pode, nesse momento, oferecer para a criança. E essa vinculação paterna, ela existe e existe muito forte. E como o colega também falou no início, a gente se vê muito na figura paterna em inúmeros momentos. Nos nossos próprios pais, né? E tanto nos momentos bons, de alegria, na brincadeira, no envolvimento diário, como também naquela chamada de atenção, naquele momento mais sério, né? Naquele momento mais educacional, assim, de orientação. A gente se vê também muito nisso. Reflete, com certeza. Eu acho que dos pais que aqui estão, o Maurício foi o que se propôs aí uma imersão nesses últimos anos, né, Maurício? Como é que tem sido isso para ti? Que tipo de coisas também tu escuta dos teus amigos com relação a essa tua escolha de se dedicar à paternidade?
No momento... Exclusivamente. No momento que eu decidi fazer isso, claro que eu não tinha bem certo quanto tempo seria essa dedicação exclusiva. Mas no momento que eu decidi, a princípio para mim era a escolha mais acertada possível. Com o passar do tempo eu fui vendo que as pessoas julgavam. Coloca numa escola, segue a tua vida, não para de trabalhar, N comentários desse tipo. Só que aquilo para mim não fazia sentido nenhum, porque para mim era a melhor escolha que eu poderia ter feito. Então existe muito preconceito ainda em relação às novas figuras de pai que estão se construindo, como o colega falou. Não é que a gente vai dizer que nossos pais estavam errados. Longe disso. Ninguém é 100% bom e ninguém é de todo mal. Nossos pais acertaram em muitos aspectos conosco e erraram também. O que eu tentei dar para Maria Fernanda? O que eu melhor poderia oferecer no momento, que para mim era tempo. Então, eu construí uma carreira, fiz uma gordura financeira para conseguir ficar mais tempo com ela e dedicar aquele tempo realmente a ela. Sem celular, sem televisão, nos construirmos como pai e como filha. Então, nesse período de tempo em que ela era bem pequenininha e eu era um pai novo, tudo era descoberta, tudo era novo. Então ela estava descobrindo o mundo e eu descobrindo como ser pai. E sempre digo quando me perguntam, foi a coisa que mais valeu a pena, porque eu sei que um pedacinho meu eu deixei nela e ela me tornou um ser humano completamente diferente. Hoje eu vejo as coisas de maneira completamente diferente de antes dela nascer. Então foi uma experiência assim, olha, fantástica, e se pudesse voltar atrás só teria começado um pouquinho antes. Teria se dedicado mais tempo exclusivamente a ela. Que bacana. Douglas, nos conta, tu é o pai aqui mais recente do grupo, né? Tu acha que nessa atribuição, né, da parentalidade, tu acha que tu já é o pai que tu quer ser? Ou tem ainda uma conquista aí pela frente? Então, eu penso que essa questão do querer ser ou do ser, ela é uma questão que está sempre assim tá sempre num futuro, né? Como a gente já falou aqui, a questão é processo, né? Então, quando a gente se coloca dentro de uma forma ou de um modo de operar a paternidade, digamos assim, a gente vai se defrontar sempre com uma realidade que vai vir, às vezes para ti, e não vai ser a realidade do que tu pensou. Então, essa questão de tu ser um pai X, ela vai esbarrar naquilo que vai estar em contato contigo sempre. Então, tu vai estar construindo, desconstruindo, tu vai estar se formando enquanto pai, tu vai estar conhecendo também aquela criança, principalmente quando ele é muito novinho, ou ela, no caso, se fosse uma menina, tu também tá ali conhecendo, né? Tu tá envolto a tudo, sabe? Também essa questão assim de tu estar pronto para ser pai ou pronto para ser mãe, tu não vai estar pronto. Nunca. Porque a tua imaginação, a tua ideia não vai dar conta da realidade, né? Então, o que eu penso como pai que eu quero ser, é eu estar suficientemente aberto para receber as coisas e dar conta de uma realidade, de uma demanda que vai vir dele, né, majoritariamente dele. Às vezes a gente coloca as nossas questões em jogo também, porque isso a gente não tem como fugir, mas está, sabe, preparado justamente para aquilo que vai vir e vai ser contra aquilo que a gente de fato espera, né? Então, o meu posicionamento com relação à paternidade é justamente esse, é eu estar disposto, né, eu ter a vontade, o desejo de conseguir fazer isso da melhor forma possível. E enfim, entrando naquela questão de debates, de questão de o homem não chora, ou tem que seguir de tal forma, tem que seguir de outra forma, eu acho que cada família, ou sabe, a família pode ser um pai e um filho, uma mãe e um filho, pode ser um cachorro, um gato, vai ter recursos, vai saber lidar, e vai ser autoridade naquilo que ela é, entendeu? Então, digamos, quem melhor do que um pai ou uma mãe para dizer como
resolver as questões do seu filho, ou como exercer aquilo que tu é a autoridade, né, no caso. Então, eu penso justamente isso, e deixar esse processo fluindo e, ao mesmo tempo, ir aprendendo. Ótimo. Bom, esse é um tema que resulta em muito diálogo. A gente observa aqui pelas histórias que nos foram contadas que a paternidade é uma experiência exigente, né? É uma experiência que coloca o homem numa nova condição e numa condição diferente também daquela que os seus pais e avós viveram enquanto pais. E por isso também é uma experiência que é carregada por alguma insegurança, e que bom, né, que a gente observa que cada vez mais homens estão dispostos a viver essa experiência parental com entrega e com as inseguranças que lhe cabem, né? Então, nós vamos finalizar o nosso programa de hoje, que foi curto para tanto assunto que a gente tem para discutir a respeito desse tema. Fica aqui o nosso compromisso de marcar um novo programa a respeito desse tema, para que mais pais possam falar sobre a experiência da paternidade. Espero que vocês tenham gostado. Podem nos acompanhar na UFN TV e também no canal no YouTube. Muito obrigada!